Então vamos começar, né? A gente finalizou nosso último assunto em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 até o versículo 28, foi a última porção que nós lemos, né? Que foi sobre a comparação de Jesus entre as pessoas que ouvem o seu sermão, ouvem a sua mensagem, com uma pessoa prudente e uma pessoa sensata, né? Então Jesus falou, ó, tem dois tipos de pessoas que ouvem as minhas palavras. Tem aquele que é considerado prudente e tem aquele que é considerado insensato, tá? E nós falamos isso finalizando, né, o Sermão da Montanha, por quê? Porque Jesus ele finaliza o sermão, como a gente falou em grande estilo e com autoridade, dizendo exatamente isso. Qual é a postura que ele espera daqueles que ouviram o seu sermão? Então, o que se espera daqueles que estão ouvindo a sua mensagem? E aí Jesus conta uma história. E é essa história que nós estudamos na semana passada, só para a gente recapitular. Então, é o encerramento ali do Sermão da Montanha. Jesus diz o seguinte, olha, o que eu espero de vocês que ouviram a minha mensagem, o que eu espero dos meus discípulos é o quê? Que vocês não sejam como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Eu quero que vocês sejam como um homem, como um construtor sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Da mesma forma que o vento, as ondas, a chuva, ela vem sobre uma construção boa e uma construção ruim, as tentações, as provações, os dias difíceis vão vir sobre vocês. Aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam elas em prática são como aqueles que constroem a casa num lugar firme. Ou seja, vêm as dificuldades, vêm as tentações e essa pessoa permanece. Agora, aquele que ouve as palavras de Jesus, mas entra por aqui e sai por aqui, ele é como o insensato que construiu sobre a areia. No dia difícil, aquelas palavras não vão segurar. Por quê? Porque não entrou para o coração, não veio para a prática. Então, Jesus ele nos dá essa visão final do seu sermão, dizendo, olha, muito bom vocês terem ouvido até aqui. É como se Jesus dissesse isso. Que bom que vocês ouviram até aqui. Que bom que vocês ouviram a minha mensagem até aqui. Só que de nada vai valer para vocês ouvir a minha mensagem e não praticar. E não colocar em prática aquilo que eu ensinei para vocês. O que eu ensinei para vocês é a forma como se deve viver no reino de Deus. E se vocês viverem dessa forma, eu afirmo para vocês que nada será capaz de derrubar vocês. Nenhuma tentação vai ser capaz de fazer com que vocês caiam. Vocês vão permanecer firmes, mas precisa colocar em prática, precisa viver de acordo com o que eu estou ensinando. E essa é uma questão e é uma dificuldade que a gente vê na nossa geração. Nós temos muitas pessoas que conhecem muito a respeito do que Jesus fala, a respeito do que Jesus ensinou, mas poucas pessoas vivem de acordo com o que Jesus ensinou. E Jesus está dizendo que o que vai nos guardar não é simplesmente a informação sobre o que ele disse, mas é uma vida vivida, pautada em cima do que ele disse. Porque a rocha aqui é a prática do ensino dele. Construir sobre a rocha é viver sobre a prática do que ele ensinou, certo? E por que eu estou dando esse pano de fundo? Porque agora nós vamos entrar numa outra porção, que é a continuação do texto. Nós saímos do capítulo 7, vamos entrar no capítulo 8, mas aqui Jesus encerra e o evangelista Mateus vai dar início agora a uma nova porção, aonde ele vai começar a falar sobre a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre os demônios. Ele vai começar a falar sobre algumas curas de Jesus. Essa parte do seu sermão, falando sobre isso, como ele espera que a gente viva no reino de Deus. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele é como se fosse Jesus chegando na terra
e anunciando que o Messias esperado chegou, certo? Até então, qual que era a base de referência de ensino do judeu? A base de referência do ensino, de ensino dos judeus era o quê? Moisés e a sua lei. Então eles tinham um grande profeta, um grande legislador, e eles pautavam, baseavam a sua vida toda na lei de Moisés. Agora Jesus chega como o Messias anunciado e ele fala o seguinte: eu vim dizer para vocês exatamente como a lei deve ser aplicada, ou como a lei deveria ser interpretada, ou Jesus vem nos dizer como, na verdade, Deus esperava que a lei fosse interpretada. Porque Deus dá a lei para Moisés, Moisés dá a lei para o povo, e daí em diante começa aquela série de estudos dos judeus e depois mais à frente dos religiosos a respeito da interpretação da lei. Até que na plenitude dos tempos aparece Jesus e interpreta corretamente. Mas Jesus não vem só interpretar a lei corretamente. Jesus vem, na verdade, trazer algo para nós que está acima da lei. O apóstolo João, no início do seu evangelho, ele fala que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Então agora, quando Jesus aparece, não é só uma nova interpretação da lei, não. É aquilo que a lei não fora capaz de fazer, Jesus agora vem trazer para nós. Então Jesus vem trazer algo que é para além da lei. Jesus vem trazer agora graça e verdade, através do seu ensino, e nós vamos ver agora também através das suas ações. Então Jesus chega, e com ele chega o reino de Deus, o governo de Deus chega na terra, e agora Jesus começa a se mostrar. E as pessoas começam a perceber que tem algo diferente. E é exatamente isso que Mateus, o evangelista, tem em mente quando ele escreve. Tá? O objetivo de Mateus, aqui eu escrevi o seu evangelho, é convencer o seu público, que o público de Mateus eram os judeus. Então, qual que era o objetivo de Mateus? Convencer o seu público, os judeus, de que Jesus era o Messias. Então, Mateus escreve todo o seu evangelho com essa intenção de apresentar Jesus como o Messias esperado e como o novo Moisés. Por que o novo Moisés, entre aspas? Porque o próprio Moisés profetizou a respeito de um outro profeta que viria no mesmo poder que ele, para libertar o povo de uma vez por todas e para reinar sobre o povo de uma vez por todas. Então, Mateus está dizendo o seguinte: pessoal, presta atenção no que eu estou narrando, porque esse é exatamente o Messias esperado. Então, primeiro ele narra a autoridade de Jesus no seu ensino. Assim como Moisés subiu ao monte e trouxe a lei para o povo, agora você vê Jesus subindo ao monte e ensinando o povo da mesma forma, não com a lei, mas com o seu famoso Sermão do Monte, onde Jesus interpreta a lei. Você vai ver em vários momentos do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que fora dito, porém eu vos digo. Ou seja, Jesus começa agora a trazer a sua lei. Percebe? Então, Jesus, num primeiro momento, é apresentado por Mateus como aquele que tem a autoridade de Moisés, ou uma autoridade maior do que Moisés tinha, com relação ao ensino, com relação às suas palavras. Então, no primeiro momento, quando Mateus trata do Sermão do Monte, ele está tratando sobre a autoridade de Jesus com a palavra, com o seu ensino. As palavras de Jesus têm autoridade, e têm mais autoridade do que as palavras de Moisés. Isso é muito forte para o judeu. Você já pensou um homem chegar naquele contexto, que aonde a lei de Moisés é tudo para eles, e ele diz assim: olha, foi dito isso, eu sei que os seus pais disseram isso, porém eu vos digo que é assim. Ou seja, Jesus começa agora a mostrar que tem algo além do que aquilo que Moisés disse, certo? Então isso para o judeu já é um choque. Opa, tem alguém aqui que é maior do que Moisés. E aí Mateus não para por aí, que é onde nós vamos entrar. Depois de tratar sobre essa autoridade de Jesus no seu ensino, nas suas palavras, agora ele vai tratar sobre a autoridade de Jesus com sinais e maravilhas.
Mateus vai trazer para nós aqui uma série de milagres de Jesus. E não coincidentemente, sabe quantos milagres Mateus vai narrar? Nessa próxima porção que nós vamos estudar aqui, do capítulo 8 até o capítulo 9, 10 milagres. Quantas foram as pragas e os milagres consequentes operados por Moisés na libertação do povo do Egito? 10. Agora Mateus, de propósito, vai narrar para nós 10 sinais, 10 milagres operados por Jesus, fazendo um paralelo e ao mesmo tempo uma contraposição entre Moisés e Jesus. Se lá Deus operou por meio de Moisés sinais e maravilhas para libertar o povo judeu do Egito, agora por meio de Cristo Jesus, também ele narra 10 sinais operados pelo Messias, anunciando a chegada do reino de Deus e a libertação do povo de Deus. Só que Moisés liberta um povo geográfico, uma nação geográfica. Moisés liberta do Egito uma nação geográfica, um povo localizado num lugar físico ali. Então ele pega aquele povo que estava sendo escravizado no Egito e tira aquele povo do Egito. Jesus, ele não veio tirar um povo geograficamente de um lugar e levar para outro como Moisés. Jesus não vem tirar Israel do domínio de Roma e levar para fora. Jesus vem agora para nos libertar, não do Império Romano, mas do Império das Trevas. Então Jesus vem agora nos libertar de uma forma muito mais abrangente do que Moisés. Então a gente vê que de certa forma Moisés também é um tipo de Cristo, porque ele aponta para uma libertação muito maior que aconteceria lá na frente. E quando Jesus chega e começa o seu ministério, é exatamente isso que fica evidente. O Messias chegou e assim como lá atrás Moisés libertou o povo do Egito, começou agora o processo de libertação. Só que não é uma libertação limitada a um espaço geográfico como a de Moisés. É uma libertação com dimensões muito maiores. É a libertação do homem do seu estado de escravidão, do pecado, da miséria, da pobreza, de tudo. E levando esse homem para o reino de Deus. Enquanto Moisés é usado por Deus para uma libertação geográfica que apontava para aquilo que seria feito lá na frente, Jesus vem operar de fato o plano de Deus de libertar o povo dele por toda a terra da escravidão, tirá-los da escravidão de uma vez por todas. Então, essa introdução é para a gente entender o contexto do que Mateus está querendo trazer aqui. Mateus está querendo nos dar essa ideia de que agora o reino de Deus chegou na pessoa do Messias e que, assim como Moisés libertou o povo naqueles tempos, agora o Cristo de Deus vai libertar o povo também. E que naquele momento, Deus, para convencer o povo de que Moisés era enviado dele, operou sinais e maravilhas por meio de Moisés. Você lembra disso? Quando Moisés foi chamado por Deus, uma grande preocupação de Moisés foi a seguinte: como eles vão crer que o Senhor me enviou? Que autoridade eu tenho para chegar diante do povo e falar, Deus me enviou? Ele não sabia nem por que nome chamar esse Deus. Lembra disso? Então, Deus dá autoridade para Moisés operar sinais e maravilhas, para que o povo veja e creia. Olha que interessante isso. Qual que é o papel, então, primário dos sinais, dos milagres, das maravilhas? É como se fosse Deus nos dando algo a que nos apegar. Porque o ser humano, ele duvida muito facilmente. Então, mais do que aliviar o sofrimento momentâneo de alguém, o milagre ele aponta para um sinal de Deus para que possamos crer. Eu costumo falar que é como se fosse um cuidado extra de Deus. Ele não precisava fazer milagre para te convencer de que Ele é Deus, mas Ele sabe que você precisa de algo a que se apegar.
Então ele opera o milagre. Se há um sinal que você precisa para crer, então eu te dou um sinal, sabe? E ele sabia que lá no Egito o povo ia precisar de sinal para acreditar. Eles estavam há muito tempo sendo escravizados. Eles não acreditariam em um homem que apareceu do nada falando que tem uma mensagem de Deus e ia seguir esse homem. Eles precisavam de algo para se apegar. E aí Deus dá para Moisés a autoridade de operar aqueles sinais, para que o povo pudesse ver, crer e temer. A mesma coisa agora acontece com Jesus. Nesse contexto onde eles estão sendo oprimidos, massacrados, escravizados, usurpados por Roma, não é qualquer pessoa com uma mensagem que chegaria e convenceria as pessoas de que o reino de Deus chegou. Então Deus, de novo, na sua bondade, o que ele faz? Opera sinais e maravilhas para poder mostrar aos homens que de fato é ele quem está agindo. Então os milagres são como se fosse um atestado de Deus de que ele está operando através de Jesus. Então, o primeiro milagre que o Mateus cita dentro desse contexto de autoridade de Jesus para operar sinais, maravilhas, assim como Moisés, é a cura de um leproso. Nós vamos entender esse milagre e talvez o porquê de Mateus ter colocado aqui em primeiro lugar. Mas diz assim o texto, Mateus 8, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: quando ele desceu do monte, e aí uma pausa aqui, né? Qual monte? O sermão de Jesus é o sermão da montanha. Então, o monte no qual ele estava pregando, certo? Então, logo após, veja aqui a sequência de cenas. Jesus está pregando, é o novo legislador, e ele está pregando, e depois que ele dá a sua mensagem, a Bíblia diz que ele está lá em cima e ele desce. Imediatamente após. Então, imediatamente após Jesus descer do monte, o que aconteceu? Grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Primeira coisa, né? Nós já pausamos aqui para falar. Imediatamente após Jesus descer do monte, depois de ter falado às multidões, essas mesmas multidões que o ouviram, o seguiram. Então percebe, Jesus sobe ao monte, a Bíblia diz que uma multidão se aproxima, ele começa a ensinar. Quando ele termina de ensinar, a Bíblia diz que ele desce e essa multidão continua seguindo ele. Só que no meio da multidão aparece um personagem inesperado. A Bíblia diz que um leproso se aproxima em um comportamento de adoração. Isso aqui é curioso, porque no contexto judaico, um leproso jamais poderia se aproximar. O leproso não poderia se aproximar, porque a lei dizia que alguém que fosse constatado a lepra deveria ser isolado da comunidade, deveria viver isolado, e que para se aproximar existia todo um ritual. Ele devia à distância se identificar, dizendo que era um leproso, para que as pessoas se preparassem para que ele não contaminasse ninguém. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui de estranheza é que esse leproso, ao ouvir Jesus, ele não se afasta, ele se aproxima. Agora vamos fazer aqui o contraponto entre a lei e a graça, entre o que Moisés trouxe e entre o que Jesus trouxe. A lei, ela identifica o pecado, mas ela não tem poder para resolver o pecado. A lei identifica o problema, mas não resolve o problema. Então a lei diz: olha, isso aí é lepra, tá? E como que a lei resolve? Afasta, tira de perto, porque senão vai contaminar. Como que a religião organizada trata a questão da lepra, que é um tipo
para o pecado na Bíblia, né? É a impureza. Como que a religião trata? Afasta, separa. Fulano está em pecado, exclui. Fulano pecou, coloca para fora, coloca de canto. Por quê? Porque a lei diz que se chegar perto, contamina. Então veja que a lei, ela identifica o problema, mas não resolve o problema. Aí chega um tal de Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré começa a ensinar. E quando ele termina de ensinar, o leproso não sente vontade de se afastar, ele sente vontade de se aproximar. Esse é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele não trata o leproso, ele não trata o pecador como quem deve viver excluído. O pecador, o leproso, olha para Jesus e percebe que ele pode chegar mais perto. Ele percebe que em Jesus há algo mais do que a lei que manda ele se afastar. Em Jesus há algo mais do que a lei que pede para ele ficar lá na caverna, longe de todo mundo, porque senão o que ele tem vai contaminar os outros. E o que me dói o coração é que hoje nós vemos pessoas que ainda são afastadas do convívio dos outros, como se fossem contagiosas, consideradas impuras, consideradas profanas e seja lá mais o que são consideradas. E aqui nós vemos o primeiro contraste entre a lei e a graça de Jesus. Na lei, o leproso tinha que se afastar, mas na graça que Jesus veio trazer, segundo o apóstolo João, porque Jesus trouxe graça e verdade. A lei foi dada por Moisés, mas Jesus trouxe graça e verdade. Essa é a primeira diferença. Na época da lei, o leproso se afastava, mas agora chegou alguém que é maior do que a lei. Chegou alguém trazendo consigo graça e verdade. E esse leproso, ao ouvir as palavras de graça e verdade de Jesus, se aproxima de Jesus. E o texto diz que ele se aproximou e adorou a Jesus. Você percebe o impacto que o ensino de Jesus fez nesse leproso? Eu fico imaginando a cena anterior a essa, porque a Bíblia narra o leproso chegando. Agora, como ele teve coragem para chegar? Porque ele estava ouvindo, muito provavelmente de longe, escondido, tentando passar desapercebido pela multidão. Ele estava ouvindo o sermão de Jesus. Depois que ele ouviu Jesus finalizar dizendo: ei, se você ouviu as minhas palavras, seja como um construtor sensato e coloque em prática. Ele ficou maravilhado com isso e ele quis se aproximar de Jesus. E ele se aproximou. E a Bíblia diz que ao se aproximar, ele faz uma outra coisa inesperada. Ele tem certeza que se Jesus quiser, além de não só permitir que ele se aproxime, Jesus é capaz de purificá-lo da lepra. Isso aqui já é um passo adiante. Percebe que o primeiro passo é se aproximar, não podia. Quanto mais acreditar que aquele de quem eu me aproximo vai me purificar. Vamos voltar à lei lá da purificação da lepra? Ele tinha que ser afastado, por quê? Porque se ele chegasse perto, o que acontecia? Ele contaminava os outros. Olha que engraçado. Esse leproso, depois de ouvir Jesus, ele percebe não só que ele pode se aproximar, mas que ao se aproximar, não é a lepra dele que contamina Jesus, é a pureza de Jesus que purifica ele. Essa é a grande diferença do Evangelho. Agora, não é o mundo que me contamina, mas sou eu em Cristo que purifica o ambiente onde eu estou. Olha que diferença. Na época da lei, o leproso chegava, a lepra contaminava o ambiente. Agora que Cristo chegou e a graça de Deus chegou em Jesus, não é a lepra que te contamina, é a bênção de Deus que contagia. Percebe? Então esse leproso agora, ele dá um salto.
além de se aproximar, ele percebe que a sua lepra é menos poderosa do que esse homem que estava ensinando. A sua lepra jamais poderia contaminar esse homem. Então ele se aproxima. E sabe o que ele fala? Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que esse leproso está dizendo é o seguinte: o Senhor tem autoridade sobre a lepra. O Senhor tem autoridade sobre a doença. O Senhor tem autoridade para purificar o que é impuro. O Senhor tem autoridade para mudar o quadro. A lepra não tem poder para te contaminar, é o contrário. O Senhor é quem purifica a lepra. Então, pensa agora nos nossos dias essa mentalidade de exclusão e essa mentalidade de que uma vida pecaminosa às vezes tem poder de contaminar as pessoas. E aí as pessoas nesse medo afastam aquela pessoa. O que nós estamos vendo aqui é que se Jesus está em mim, Ele está em você, se Jesus está no ambiente, não é a lepra que contamina, é a pureza de Jesus que contagia e purifica. Então ele fala isso, eu tenho certeza que com o Senhor é o contrário. E aí, sabe o que acontece? Versículo 3. Mateus diz que Jesus estende a mão e faz o quê? Toca nele. Isso daqui, você já viu quando está todo mundo assim observando uma cena e alguém faz algo muito inesperado e todo mundo faz todo mundo para. Pode imaginar essa cena desse jeito aqui. Jesus desce da montanha, ensinou com muita autoridade, de repente esse leproso chega. Quando esse leproso se aproxima, já é estranho, porque um leproso não pode se aproximar. Quando ele fala que Jesus pode purificar ele, é mais estranho ainda, porque na cabeça do judeu, a lepra é que contagia, então não tem como, é o contrário, né? Aí agora vem o ápice da estranheza para o judeu. Aquele homem que ensinou com tanta autoridade, não só permite que o leproso se aproxime dele, sabe o que ele faz? Ele toca no leproso. Isso é um escândalo. Jesus toca aonde ninguém quer tocar. Jesus toca aonde ninguém quer tocar. Jesus coloca o dedo na ferida que ninguém quer mexer. Jesus tem coragem de lidar com o pior de nós, porque Ele tem poder para transformar e purificar o pior de nós. E eu creio que é por isso que Mateus coloca o leproso em primeiro lugar, porque ele já quer dar a cartada de convencimento para os seus leitores de que chegou alguém aqui que tem autoridade para purificar. Alguém que não é refém do pecado, que precisa afastar. Não. Com ele é diferente, ele tem autoridade sobre o pecado. E ele não só permite que o leproso se aproxime, mas ele toca no leproso. E aí acontece o milagre. O grande milagre é que, quando Jesus toca no leproso, não é a lepra que passa para Jesus, mas é o leproso que fica puro. E aqui há a grande quebra de paradigma da lei para a graça. A lei, pecado, contaminava. A graça é a santidade que contagia. Agora muda o paradigma. Eu não tenho que ter medo mais, porque estamos em Cristo. E em Cristo, nada tem poder de me contaminar. Pelo contrário, quando você chega num ambiente, lembre-se disso. Quando você chega num ambiente, não é o ambiente que te influencia, mas é você que influencia o ambiente. Quando aquele leproso foi tocado por Jesus, não foi a lepra que passou para Jesus, mas foi a pureza de Jesus que passou para aquele leproso. E a Bíblia diz que ele foi imediatamente purificado da lepra. Foi dali 2 dias, 3 dias, não. Imediatamente. Só que antes dele ser imediatamente purificado, Jesus diz algo. Lembra qual foi a frase do leproso? O leproso falou assim: Senhor, se quiseres, eu tenho certeza que o Senhor pode me purificar. Então essa era a fé dele.
Mas olha que interessante, a fé dele estava baseada no se quiseres. Ele sabia que Jesus tinha poder, ele sabia que Jesus tinha autoridade, ele já tinha fé para crer que Jesus era aquele que teria autoridade para tirar ele daquela situação. Só que ele coloca uma condicionante aqui. Qual que é a condição? Se quiseres. E aí eu te pergunto, será que Jesus quer? Será que Jesus quer purificar o leproso? Será que Jesus quer curar o enfermo? Será que Jesus quer transformar a realidade daquele que sofre? E aí Jesus diz sem titubear, de forma firme, quero, ponto. Isso aqui é muito importante. Esse ponto aqui, ele não é um acaso. O texto diz, quero, quero se, quero quando, quero, ponto. Senhor, se quiseres, podes purificar. Eu quero. Que nós possamos sempre lembrar desse quero, ponto, de Jesus. Jesus quer sim transformar o ambiente. Jesus quer transformar as pessoas. Jesus quer resgatar as pessoas. E a chegada de Jesus, como a gente já disse nos estudos anteriores, é a chegada do reino de Deus. E lembra que eu falei? Quando o reino de Deus chega, ele aparece. A vontade de Deus é feita onde o seu reino chega. O que é um reino? É um lugar onde a vontade do rei é feita. Então, quando o reino de Deus chega na terra, a vontade de Deus começa a aparecer. E a vontade de Deus é que tudo aquilo que está fora do lugar seja corrigido, consertado. Então, quando Jesus se encontra com esse leproso, Jesus corrige essa situação. Nós hoje somos os agentes do reino de Deus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo, diz Paulo. A expressão física de Jesus na terra hoje somos eu e você. E aonde nós chegamos, nós temos que lembrar que a vontade de Jesus é quero e ponto. Será que Jesus quer da vontade de Deus? Será que Jesus quer transformar a vida daquela pessoa? A resposta: quer. Será que Jesus realmente está interessado em mim? Às vezes você pode pensar, né? Será que Jesus realmente se importa comigo a ponto de me chamar para perto? E aqui eu queria abrir um parênteses. Às vezes você se sente exatamente como esse leproso, a vida inteira afastado, a vida inteira se sentindo pária, a vida inteira se sentindo excluído. E a grande pergunta é, será que Jesus se importa? Será que Deus me vê? Será que Deus se importa comigo? E aí às vezes até você crê que Ele pode te ajudar, como esse leproso acreditou. Eu creio que o Senhor pode, mas será que o Senhor quer? E a resposta de Deus para você hoje é sim, eu quero. Deus não só pode, como Ele quer. E aqui ficou claro. E aí a Bíblia diz que imediatamente após Jesus tocar nele e dizer quero, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra. E aí a gente termina o texto da seguinte forma. Quando Jesus cura esse homem, ele diz, olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O que Jesus está fazendo aqui não é por acaso, até porque Jesus não fez nada por acaso. Tudo que Jesus fez foi muito bem pensado. E essa aqui é mais uma ação que Jesus faz pensado. Quando Jesus manda esse leproso ir mostrar-se ao sacerdote, Jesus está dizendo assim, sacerdotes, está acontecendo. O Messias que vocês esperavam chegou. Quando é que vocês viram um leproso ser tocado e ao invés da lepra contaminar, o leproso ser purificado? Esse era o sinal de Deus, de que o Messias chegou e o reino de Deus chegou. Aquele que teve ouvido para ouvir e olhos para ver, percebeu. Então, quando Jesus manda ele ir ao sacerdote, é como se Jesus mandasse um recado. Lembra o recado que ele mandou para João Batista?
João Batista titubeou na prisão e mandou uns discípulos, né, perguntarem: o senhor é o Messias mesmo? João está querendo saber. Aí Jesus manda a resposta, fala: responde para ele que o cego vê, os coxos andam, os surdos ouvem. É exatamente isso que Jesus está falando agora para os sacerdotes. Ele fala para o leproso: vai lá e mostra para os sacerdotes. Esse é o sinal que eles estavam esperando. Assim como para João Batista sabia que quando o Messias viesse, sinais aconteceriam. E aí Jesus manda eles contarem para João quais são os sinais. E aí João Batista crê. Agora é na mesma lógica. Jesus fala para ele assim: olha, vai e se apresente lá ao sacerdote e apresenta também a oferta que Moisés ordenou, tá? Para que sirva de testemunho. Ou seja, você não precisa deixar de cumprir o ritual não, mas vai lá se mostrar. Deixa eles perceberem o que aconteceu. E esse era o primeiro e grande sinal de que o reino de Deus chegou. Porque quando o reino de Deus chega, as coisas mudam. Até o reino de Deus chegar, a lepra contagiava. Agora que o reino de Deus chegou, a lepra cessa e o leproso é purificado. Então essa é a porção de hoje. É dessa forma que nós encerramos. Então nós começamos aqui um estudo a respeito desses 10 primeiros milagres que Mateus cita, em uma clara referência aos sinais que Moisés realizou, só que agora do ponto de vista da chegada do Messias, daquele que é maior do que Moisés e que veio nos libertar de forma geral da escravidão, do pecado, da condenação e também da própria lei que nos aprisionava.